Você já parou para pensar no que está tirando o sono dos demais profissionais de RH do mercado e o que isso significa para você e para a tua empresa? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer quais foram as 5 prioridades que a Gartner identificou que os RHs das empresas mais estão tendo no momento. E para nos contar sobre essa pesquisa super interessante, que inclusive motivou, respaldou nosso episódio de início de ano sobre tendências de RH para 2024, nós vamos receber o Sandro Araújo, diretor sênior de práticas de RH da empresa. Então, se você quer saber se os seus desafios de RH são parecidos ou não com das demais empresas e profissionais de RH do mercado, fica por aí até o final, que esse bate-papo está imperdível. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, seu programa semanal de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube da The Force Sales Company, exclusivamente para vocês, para ajudar vocês a melhorar suas boas práticas de RH. Esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de recrutamento, seleção de vendas e marketing da América Latina, e conta também com o apoio do time de gestão de pessoas da Tigre, representado pela Patrícia Bobato aqui. Muito bem, vamos começar nosso bate-papo, Sandro, te perguntando como é que estão as coisas por aí, que a gente sabe que você tem uma vida bem corrida aí na consultoria, nas consultorias, né, pela Gartner. Como é que estão as coisas? Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom. Eu costumo dizer que quando tem muita mudança acontecendo, que dá um pouco de desespero, é bom conversar com o vizinho, que a gente começa a perceber que está todo mundo navegando aí no mar meio turbulento, né? Então, eu acho que o RH, a gente está vivendo um momento ao mesmo tempo muito especial, né? Se a gente imagina aí, ao longo dos anos, boa parte do que a gente entende como indústria, como processos, muito ainda foi calcado em cima da Revolução Industrial. Então, quando a gente pensa em trabalho, estou falando aqui com a Patrícia, né, empresa como a Tigre, mas nós criamos essa rotina de 8 a 6, porque no início da Revolução Industrial a gente tinha que economizar muita energia, com isso uma predominância de claridade, sol, isso fazia o processo de produção ser mais barato. Mas uma economia que está cada vez mais digitalizada, muitas das coisas que a gente imaginou, aquele mundo, ele está caindo por terra. Então, por isso que muita dessa polêmica do trabalho híbrido, as empresas, né, agora a gente tem um grupo que a gente está monitorando da semana de 4 dias, né, eu falo que dependendo do CEO, se eu falar isso, eu sou colocado para fora da sala. O trabalho híbrido por si só, ele já é polêmico o suficiente. Mas é uma agenda, a gente está muito agitado, porque na realidade a gente está construindo um mundo que a gente não tem certeza muito ainda de como ele é. O horizonte ele é cada vez mais curtinho, né? Vamos pensar em planejamento estratégico. Sei lá, me arrisco a dizer, Patrícia, me ajuda aí, né? 10 anos atrás nós desenhávamos um plano estratégico para, sei lá, 5 anos, e a gente revisitava ali a cada 2 anos, né? Alguma coisa assim. Hoje você desenha ali uma ambição de 5 anos, mas trimestralmente você vai, né, calibrando para ter certeza de que aquilo não mudou e que aquilo não precisa tomar uma decisão mais significativa para ter certeza que a gente está navegando para o destino que a gente quer. Então, tentando traduzir, né, hoje nas organizações você pensa em transformação digital, que é pauta em qualquer organização e nas grandes organizações, pelo menos no mundo. Mas transformação digital, todo mundo remete logo à tecnologia. Eu vou colocar aqui um novo CRM, eu vou colocar uma ferramenta de atendimento, mas as maiores barreiras de transformação digital mapeado pelo Gartner é cultura e talentos. Quer dizer o seguinte, o problema não está na tecnologia, ele está na nossa agenda de pessoas. Nós estamos, eu brinco, no epicentro da transformação das organizações, porque transformação digital fala em novos modelos, novas maneiras de colaborarmos, de produzirmos, sermos mais ágeis. Tudo remete, começa e volta em pessoas. Um pouco óbvio, mas a gente tem visto o RH ganhar
um pouco mais de protagonismo, né? A gente ainda não tem o orçamento que tem tecnologia, mas a gente tem ganhado mais visibilidade e isso também faz a nossa agenda dentro de RH ficar mais agitada. Muito legal. Como é que você tá, Paty? Tudo Não, bem? já chegamos com tudo, né? Chegamos com Então, assim, fico muito feliz porque eu acho que faz com que a gente pense e repense várias coisas dentro do RH. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com o Sandro. A gente já teve algumas conversas anteriores. Sandro, queria começar, acho que você já começou dando uma aula, né? E o que eu acho que é muito legal, o que você trouxe aí de insights. Mas o que fez com que a Gartner pudesse estudar, ou vocês sempre fazem isso, né? Estudar as principais prioridades do ano, né? Você comentou um pouco que o planejamento estratégico, ele tem que ser sempre revisitado. Você acredita, né, que desde o começo do ano até agora, elas continuam essas 5 prioridades? Já teve alguma mudança, né? Me conta um pouquinho aí. Olha, eu falo que as 10 primeiras é quase que quando eu sou um pouco do maluquinho da reforma. Eu gosto de casa, então eu tô sempre uma obra. Eu tô nesse momento falando de Ubatuba. Acho ótimo mas isso, hein? Eu acho que tem tudo tigre É isso aqui, tá? aí, isso aí. Também não vou arriscar aqui com um produto que depois eu sei que eu vou pagar caro lá para quebrar a parede e tirar tudo, né? Então, mas brincadeiras à parte, as 10 prioridades, eu brinco que elas são alicerces. Então, quando você pensa em prioridade, o que a gente identificou? Desenvolvimento de liderança, cultura, né, gestão de mudança, tecnologia dentro da área de RH, carreiras. Aí você fala marca empregadora, vai falar de analíticos, de talentos, enfim, diversidade. Ao longo do ano, aqui a gente começa a perceber é que elas vão, né, umas descem um pouquinho do ranking, outras sobem, mas continuam mais ou menos essas 10 prioridades. O que eu achei interessante do estudo do ano passado é que em América Latina, e que nós temos vários recortes da pesquisa, né? Mas o recorte global, a avaliação de desempenho, não apareceu entre as 10 prioridades. Na América Latina, esse desafio está em quarto. Não. E eu vejo muito, né, também, como avaliar pessoas nesse contexto mais colaborativo, mais ágil, que é a colaboração. Nosso modelo de avaliação ele era muito individualista, né, até aí 15 anos. Não importa que eu estou trabalhando nesse grupo aqui, no final das contas, todo mundo tinha que ser um pouquinho egoísta, porque no final das contas, a hora que eu caía com o gestor, ele ia olhar os meus entregáveis. Hoje, o que tem sido questionado nas organizações, poxa, estou falando de modelos mais colaborativos, não adianta o Sandro ter esse monte de competência, ele é uma pessoa que não colabora, não divide, e numa economia cada vez mais digitalizada que requer mais colaboração, talvez esse tipo de comportamento tenha que ser combatido e não fomentado. Então, a gente percebe que na América Latina esse modelo de avaliação de desempenho tem ganhado esse protagonismo, que eu vejo isso de forma bastante recorrente, muito impulsionado por essa agenda de mais agilidade, de mais produtividade colaborativa, que então esse modelo, talvez, de avaliação, ele não funcione 100% da maneira como a gente tinha desenhado. Ô, Tá? Sandro, só para a gente botar todo mundo na mesma página, eu vou dar um passinho para trás para a gente depois dar 3 para frente. Conta um pouquinho de onde surgiu essa pesquisa, para quem não conhece ainda ela, e quais são essas prioridades, como que vocês fizeram o levantamento das prioridades e quais são as 5 principais prioridades do ano, né? E como que vocês chegaram nelas também? Agora você falou que vocês têm 10 prioridades, né? Então eu entendo que tem uma história aí também em relação a isso, né? Como que vocês chegam nas 10 e como que vocês fazem a triagem para as 5 principais do ano, né? Olha, obrigado pela pergunta. A gente já entrou, né, acelerando, né, parecendo que estava cada um com o seu carrinho de Fórmula 1 ali em Interlagos. Mas a pergunta é muito boa, é assim, o Gartner, qual que é o trabalho do Gartner? É um desenho, né? Nós temos um modelo de assessoramento executivos contínuo. Então, os clientes que utilizam o Gartner, a gente não trabalha com modelo de escopo. Então, por exemplo, a Patrícia que conhece, nós apoiamos, assessoramos executivos de RH, no meu caso, em todos os temas inerentes à estratégia de RH. E então falamos ali de cultura, avaliação, desenho da estrutura organizacional, enfim, modelos de avaliação, modelos de desenvolvimento de liderança, enfim, todos esses tópicos. Todos os anos, qual que é o Gartner? Nós fazemos pesquisas o ano inteiro, né? Nós somos uma empresa de gerar conteúdo, uma empresa de dados.
E nesse momento de muita disrupção, de muita mudança, eu falo que a nossa pesquisa cada vez mais, assim como o nosso planejamento estratégico, tem que ser revisitado. Então, você tem uma pesquisa se alguém está com uma pesquisa do Gartner aí de 6 anos atrás, por favor, não utilizem. Consultem o Gartner, porque com certeza tem um monte de coisa que já alterou. Não é mais aquele mundo tão estático. Essa pesquisa, ela acontece todos os anos. Agora, depois, Patrícia, eu vou mandar, se puder distribuir, a gente está começando a coletar dados para publicar para 2025. Legal. Começa com, nós entrevistamos, né, é uma ferramenta, nós entrevistamos executivos em todas as regiões do mundo, executivos de RH, mapeando quais os temas que eles irão priorizar ou quais as iniciativas que eles vão trabalhar no ano seguinte. O objetivo dessa pesquisa, normalmente nós publicamos essa pesquisa ali finalzinho de outubro, durante aquele evento Reimagine HR, que vai acontecer na última semana de Orlando, o maior evento em estratégia de RH, como comentei, que ele tem o objetivo, quando a gente pensa em estratégia, eu só estou dizendo uma estratégia, né, um planejamento estratégico de RH ou de tecnologia, de todas as áreas que a gente apoia, você pode pensar o seguinte em RH, poxa vida, o que eu tenho que melhorar aqui na Tigre, ou em qualquer organização? Poxa, eu quero melhorar um pouco o meu NPS, quero melhorar meu engajamento, quero conectar as pessoas mais com a nossa cultura, quero melhorar questões de produtividade. Nós temos temas de negócio que nós precisamos suportar, né? Lembrando que o RH ele tem esse objetivo de ser cada vez mais estratégico e ajudar a organização naquilo que é mais prioritário nos objetivos transversais. Nesse aspecto, essa pesquisa, além de trazer todo esse contexto, né, de iniciativas, mas ele traz essa coisa provocadora, que é o seguinte, poxa, eu desenhei um plano aqui com a Patrícia na Tigre, estamos trabalhando, aí quando sai a pesquisa do Gartner, a gente fala assim, Patrícia, você viu como gestão de mudança está sendo priorizada em todas as organizações? A gente não colocou nada, será que a gente deveria? Legal. Não. Fala que a pesquisa, a gente não tem que fazer nada se a gente achar que não faz sentido, mas é legal entender por que está em quarto lugar, porque está todo mundo olhando para gestão de mudanças, e isso sequer está no meu radar. Então, a pesquisa vem desse lugar de provocar a gente a entender o que outras organizações estão priorizando, e se aquilo não serve como um agente para calibrar um pouco a minha estratégia e também olhar para temas estruturantes. Eu acho que para quem está nos ouvindo, Rodrigo, é muito legal isso que o Sandro está falando, assim, eu talvez não tenha um RH tão organizado, né? O meu CEO ou o meu C-Level ainda precisa entender um pouquinho mais. Você pode utilizar destas pesquisas da Gartner para te sustentar, para te dar repertório para você poder falar com o C-Level da companhia. Então, acho que esse é um ponto bem importante. A outra coisa que o Sandro está trazendo, que para mim é bem legal, é você entender a necessidade do negócio. Então, para onde o negócio está indo? O que você... sei lá, a gente vai crescer? A gente vai comprar mais empresa? A gente vai diminuir? A gente vai ter que mandar as pessoas embora? Legal. Diante disso, o que é tendência de RH que talvez eu não estou olhando? Então, ela vai te dando um norte aqui do trabalho, que é isso que ele falou. Poxa, estão falando tanto de gestão da mudança, os executivos nem sabem o que é. Então, talvez eu tenha que olhar um pouco para isso. Então, eu acho que é bacana, né, Sandro, para poder nos ajudar e fazer nos dar insights mesmo, né? Tem coisa que você fala, putz, não estava olhando isso, não estava dando a prioridade ou o foco que eu deveria dar. E aí a gente começa a olhar um pouco melhor. E legal mencionar, né, Paty, que a gente está já no segundo ano seguido, onde a gente lança um conteúdo lá para outubro sobre tendências de RH do ano seguinte. Sim. E todo ano a gente utiliza o estudo da Gartner de base para fazer esse levantamento, né? E é um conteúdo que eu e a Patrícia já fazemos antes mesmo da Paty entrar aqui no programa, a gente já fazia essa edição do podcast. Então, para quem não viu, o desse ano tá super legal, e a gente também, acho que ele complementa essa conversa que a gente vai ter com o Sandro, né, Paty? Porque acho que a ideia é aprofundar um pouco, né, Sandro? Quando a gente olha ali as 5 principais prioridades que você trouxe, uma delas é a de liderança, né? Então, acho que para mim liderança é sempre a bola da vez aqui. Vocês conseguiram descobrir por que o desenvolvimento de líderes é a prioridade? Por que é tão importante? Ele tá até uma dúvida aqui, Paty, para o Sandro já responder junto com a tua pergunta. Essas prioridades, elas são em ordem de incidência? Porque essa que a Paty falou seria a primeira que aparece na pesquisa. Elas estão em ordem... Prioridade número 1. Tá ótimo. Então, até
até se você me permitir, então, globalmente, liderança, cultura, depois tecnologia, o RH, gestão de mudança e gestão de carreira e mobilidade interna. Então, essas são as 5, para o recorte global. E na América Latina, aí a gente tem, de novo, liderança, cultura em segundo, gestão de mudanças em terceiro, que no global está em quarto, gestão de desempenho está em quarto, que no global não aparece, e a proposta de valor ao colaborador, que é o EVP. Então, só para quem não conhece um pouquinho de letrinha, né? Marca empregadora é o que eu atraio pessoas. O EVP é a minha proposta de valor que eu mantenho as pessoas engajadas. Eu brinco que a marca empregadora é até o noivado, o EVP é o casamento. Quando eu acordo todo dia e falo, poxa, eu quero continuar nessa relação aqui, nesse casamento, né? Então, o EVP não adianta ter um perfil bacana e eu não materializar isso. O que materializa esse engajamento e perpetua o tempo das pessoas na organização é a minha estratégia de EVP. Então, só para tentar um pouquinho desse recorte e balizar um pouquinho mais a conversa. Bacana. E aí, respondendo, né, então, a questão de liderança, né? Por que o desenvolvimento de líderes é o primeiro? O que vocês descobriram, né? Primeiro, o líder está muito... Então, quando a gente vê em termos de pesquisa, então a gente tem aqui mapeado. Os gestores estão muito sobrecarregados, então imagina assim, tudo começa e cai nas costas do gestor. Então a gente também, de vez em quando, né, coloca o gestor ali meio, né, na berlinda o tempo inteiro, mas eles estão muito sobrecarregados, eles não estão preparados para liderar as mudanças. Então, poxa, tem agora times mais dispersos, às vezes a gente está trabalhando junto, às vezes está trabalhando separado, não estamos preparados para isso, negligenciamos a liderança média. Então, eu estou trabalhando aqui, eu trabalho, né, como diretor no Gartner. Eu acho que porque eu recebi a estratégia do meu CEO, isso cascateia, né, o cascateamento dessa informação acontece de fórmula mágica. E muitas vezes essa liderança média ela não recebe a informação que ela precisa, então ela fica ali totalmente perdida. Um outro ponto, a questão de os líderes ainda não preparados, né, para o futuro do trabalho. Então, nessa economia mais digital colaborativa, a gente não tem esses líderes preparados. Então, aí, alguns dos motivos. Outro ponto é que a gente tem uma ineficiência no líder, porque toda a nossa resposta para problemas de liderança é com o desenvolvimento de mais competências. Eu pego o Sandro, pago R$100 mil e mando ele lá no MIT. Gasto, né, bastante dinheiro, nada contra o MIT, velho. Inclusive, se o Gartner... Vou pulando, né? Que nem coelhinho, rapidinho, né? Não dou nem tchau aqui em casa. A hora que eu ver, eu já tô lá em volta. Mas, brincadeiras à parte, o desenvolvimento, a gente tem na pesquisa mapeado que ele impacta hoje por volta de 4% na eficácia, porque o que a gente tem de desafio é a sobrecarga de trabalho. Então, esses dias eu estava falando com uma grande organização, com a head de treinamento e desenvolvimento. Ela pulou da cadeira e falou, Sandra, então você está falando que eu não tenho que treinar as pessoas? Eu falei, pelo amor de Deus. Você está falando que isso não é suficiente. Eu brinco que manda o Sandro para o MIT fazer o curso, ele volta, ele não tem meios, o processo não está ajustado, e eu não aplico aquele conhecimento. Então, tornar o trabalho mais gerenciável, aliviando a carga do gestor, é um grande desafio, maior. Então, em termos de eficácia, acho que aqui eu tenho até na pesquisa, enquanto novas habilidades impactam em 4%, tornar o trabalho dele mais eficaz, mais gerenciável, o impacto na eficácia é de 21%. Então, eu acho que esses dois grandes blocos são um ponto de reflexão para a gente. Não só pensar em novas habilidades, mas tem que tornar o trabalho deles mais possível. Uma coisa que eu tenho... A gente tem conversado, né, Paty, sobre isso também, mas eu falo bastante para clientes nossos, é como essa revolução da IA, ela salientou a importância das pessoas, tem salientado a importância das pessoas, né? Que era um dilema que a gente tinha lá no início, todos tínhamos, né? De como que se impactar no indivíduo, nas organizações, no nível de importância das pessoas. Eu acho que o Sandro, quando ele fala que o orçamento da RH aumentou em relação ao de TI, hipoteticamente, né, fez um comentário mais en passant, mas eu concordo com isso, porque é o que eu vejo nas empresas acontecendo. Porque no final do dia, o indivíduo que está operando todas essas mudanças, né? E são mudanças muito grandes. Então, se tiver um operador manobrando mal, você não vai chegar a lugar nenhum. Às vezes você vai dar uma ré, né? Você vai ir para trás, né?
Então, acho que pessoas estão se mostrando cada vez mais importantes, ao contrário do que se previa até no início dessa revolução da IA, né? Eu de verdade espero, Rodrigo, isso, assim, porque às vezes me dá um medo, né, Sandro? Você comentou ali, né? Trabalho híbrido, né? As pessoas estão com muitos desafios. A sensação, às vezes, que eu tenho é que foi tão difícil esse momento da pandemia que agora o pós-pandemia a gente quer voltar ao que era antes da pandemia. O que para mim é impossível, né? Ou seja, não. E aí aqui eu vou pular um pouquinho algumas das perguntas, mas eu achei bastante interessante ter gestão da mudança como um dos tópicos globais. Porque para mim esse é um tema crucial. Queria até pular um pouco e eu queria saber os números aqui, né? Vocês normalmente trazem números bastante interessantes, até para que a própria liderança entenda que se você não faz uma gestão da mudança muito bem feita para os processos que estão acontecendo, é muito pior depois. Você vai ter muito mais retrabalho. Então, dentro da Tigre hoje, a gente não tem especificamente uma área de gestão da mudança, a gente já teve, mas a gente já treinou todo mundo na área de RH sobre gestão de mudanças. Então, eles são, de fato, treinados para saber quais são os stakeholders, quais são os riscos, aonde que a gente vai entrar, como é que funciona. Sandro, me traz um pouquinho de números aqui, né, sobre gestão da mudança. Eu acho que é porque ele está em quarto lugar e no Brasil está em terceiro, na América Latina está em terceiro. Eu acho que eu queria começar com uma provocação que é o seguinte: nós monitoramos os volumes das mudanças desde 2016. O volume de mudanças tem aumentado de forma exponencial. Então, no RH ou na empresa como um todo? Mudança como um todo, tá? Mas enquanto pessoas, a nossa disposição para mudar tem caído. Então o gráfico, ele literalmente, ele é um X. Ele forma um assim, olha o retorno né? Então, aí que a Paty tá... na tela, mas esse déficit a gente chama de déficit da transformação. O que quer dizer isso? As pessoas estão esgotadas da mudança, que é o seguinte: olha, eu nem entendi o que mudou ontem, já está mudando a mudança que eu nem assimilei. E isso tem gerado o que a gente chama da fadiga da mudança. A fadiga da mudança, a gente costuma dizer, assim como o burnout, fadiga é um tema que é quase a segunda pandemia nas organizações. A gente tem percebido, né, as pessoas esgotadas com tanta coisa e tentando gerenciar uma gama de informações muito maior do que elas se sentem capazes de assimilar. E aí o que a gente tem percebido é o seguinte: a gente não tem muito o que fazer, né? As coisas irão mudar. Então a gente é quase que fomentar como atributo cultural essa nossa prontidão à mudança. Eu tenho que abraçar a mudança e não repelir a mudança. Então, como que eu crio e fomento esse lugar? Então, a gente tem pensado, né, tentando olhar no modelo de gestão de mudança. Antes a gente pensava o seguinte: eu comunicava uma mudança, aí eu faço uma entrega com qualidade, um projeto, fiz uma entrega com qualidade, fiz treinamento, tudo bonitinho, transformação bem sucedida. Hoje o Gartner falou que está começando a perceber o seguinte: eu tenho que começar já na maneira como eu comunico. Quando eu comunico bem a mudança, a gente tem aqui mapeado, vou dar até o número para vocês, a gente pode, uma comunicação bem feita, ela pode melhorar a prontidão das pessoas em abraçar aquela mudança em até 73%. Caramba! O que é uma comunicação bem feita? Contexto de mercado: olha, a Tigre está mudando porque eu tenho uma concorrente ou um produto novo. Se eu não incorporar esse produto, eu vou perder competitividade, market share. Sandra, por mais que você esteja cansado, a Tigre também, como organização, está cansada, porque a melhor coisa era manter o status quo e eu ficar sentado, né, naquele lugar de conforto, usufruindo daquela receita. Os objetivos organizacionais, mas principalmente falar para as pessoas o que elas ganham também em mudar, né? Porque também eu falo o seguinte: eu estou implementando uma ferramenta de GenAI, né, inteligência artificial generativa. Uns podem gostar, outros podem gostar menos, mas se eu mostrar o ganho também para o colaborador, olha, ao utilizar essa ferramenta, olha o quanto de habilidade você vai ganhar para uma economia que é cada vez mais digital. Então, começar a comunicar bem é essencial. E um outro fator que nós inserimos a essa equação de sucesso e de transformação é gerenciar a fadiga da mudança. Como prevenir, como endereçar e como, né, comunicar quando ela acontecer e como eu atuar em determinados grupos
por exemplo, se eu tenho uma mudança tecnológica, a área de TI é mais impactada. Em compensação, se eu estou trazendo uma máquina nova para a área de produção, o pessoal operacional vai ser mais impactado. Então, a gente tem que trabalhar a mudança com foco nesses grupos, nessas pessoas dentro da organização, para que ela tenha mais sucesso. Estou tentando ser o mais sucinto que eu posso, porque daria... Não, sensacional isso, assim. Para mim, vem um gancho que é a comunicação interna. Que muitas vezes a comunicação interna e o líder comunicador. Então, essa dupla, ela tem que estar muito bem estabelecida aqui. E eu achei ótimo, né, o que você está me trazendo, porque muitas vezes não é ferramenta, não é uma tecnologia nova, é a fala. Né? Ou seja, o que eu estou falando, ele está sendo compreendido, ele está sendo claro, né? A gente está sendo transparente e claro com as pessoas. É isso que o Sandro está me trazendo, né? Então, mesmo que eu não tenha resposta, a resposta pode ser, pessoal, eu ainda não sei, mas você está comunicando de uma maneira verdadeira. Então, acho que aqui fica um aprendizado bem importante, porque muitas vezes a gente, não, a pessoa não vai ligar, né, Sandro? Não, tá tudo bem. Não, gente. Esse é um tópico irrelevante aqui para a pauta de RH, sem dúvida. E tem um desafio gigante aí nisso, né, Paty? Porque, e Sandro, né? Porque a forma de comunicar mudou muito, né? Então, antigamente era muito mais simples, você tinha muito menos conflito de atenção, né, das pessoas. Então, você fazia uma newsletter interna impressa, se dava lá falava, né, para a empresa inteira no auditório e estava todo mundo brifado. Hoje em dia você está concorrendo com o Instagram, com 1 milhão de coisas diferentes. Não, e aí o líder não consegue ler, né? Porque aí você manda por e-mail. Aí ele não vai ler, não garanta. Não, e não garanta, já tivemos isso. Sim. Então, assim, garanta que o teu BP vai estar junto, você vai refazer ou vai mandar para o WhatsApp depois. Então, eu acho que, por outro lado, a gente tem mais caminhos para dizer, olhe, essa informação é importante e você precisa passar. Você sabe que eu me lembrei de uma boa prática que a gente faz lá na The For Sales Company, que o RH faz, na verdade, que é a estratégia que a gente chama de comunicação tríplice. Que a gente fala o seguinte, cara, qualquer comunicação que você fizer, você tem que obrigatoriamente comunicar por e-mail, no WhatsApp da empresa e na comunicação geral da empresa, nos 3. Porque vai ter gente que vai prestar gosta de olhar e-mail, gosta de olhar WhatsApp, presta atenção mais em video call. Então, acho que a forma de comunicar mudou muito e eu estou totalmente de acordo com o que o Sandro falou de ser um pilar de sustentação de uma boa governança da RH, né? Não, super interessante. Muito bom. Bom, a gente sempre fala que cultura, né, tá sempre nas nossas... Eu não sei aqui, mas eu gostaria de, além de cultura, a gente vem falando bastante de cultura aqui no programa, né? Se você pudesse, talvez, falar um pouco do terceiro tópico, que é a tecnologia. Eu venho escutando nesse último ano uma aceleração desse processo da tecnologia no RH. Acho que a gente até mencionou num dos últimos programas a gente falar sobre, poxa, vai ter tecnologia, né? Uma IA que já entrevista, que já traz as perguntas essenciais, né? Então, a forma como o RH vai se sustentar nos próximos anos, para mim, está mudando muito. Sandro, é isso mesmo? Eu preciso me preocupar, né, enquanto RH. Comenta um pouquinho de por que ele virou uma prioridade, né? Porque, de uma forma geral, né, o que dentro disso que a Paty falou, e agregando em cima disso, o que fez isso virar um tema de prioridade, de acordo com o estudo de vocês, né? Olha, a pergunta é muito interessante e se a gente imaginar, eu caí em RH por conta de tecnologia. Eu trabalhei em projetos globais, morei fora, fazendo implementações de grandes soluções para a área de RH. E a tecnologia ela veio basicamente, inicialmente, para apoiar temas muito operacionais, né? Então, um portal ali de autosserviço para o RH não tivesse que distribuir o contra-cheque, ou para os meus conterrâneos paulistanos, o Olerite. Se eu falar isso em algumas regiões, eu estou falando quase que um alemão, né? Mas eu tenho que puxar um pouco do meu paulistês aqui.
mas tinha esse olhar muito operacional. Ao longo dos anos, ela foi se sofisticando, né? A tecnologia ela veio nesse lugar de também ajudar o RH a cada vez ser mais tático, mais estratégico. Eu tiro aquele trabalho operacional de baixo valor agregado, utilizando tecnologia, e alivio o RH para ele pensar mais em processos, pensar em como, né, criar uma cultura interessante, etc. O estudo ele já traz algo bem disruptivo, que para a gente também foi meio surpreendente. Ele já está entrando em temas como inteligência artificial generativa, o impacto que isso traz dentro das organizações. Lembrando, pessoal, que para a gente, o meu chefe trouxe um exemplo, o Roberto Clausel, que ele é o vice-presidente responsável por toda a prática de RH do Gartner para a América Latina. Ele trouxe um exemplo que eu fiquei refletindo, estou refletindo, digerindo esse exemplo, que ele é real e aconteceu aqui dentro, né? Que a gente estava numa reunião e alguma pessoa falou o seguinte: vou te mandar a ata da reunião. Aí ele falou assim: nossa, engraçado, né? Essa pessoa não tomou nota nenhuma, não sei se ela estava tão discreta. Aí a pessoa veio e mandou o relatório depois, tudo super bem estruturado, né? Com próximos passos, que tinha sido discutido, em menos de 2 minutos. E aí caiu a ficha. Mas o que aconteceu? Eu estava usando o Read AI. Mas será que pode? Não pode usar, porque você imagina, você está publicando dados, as pessoas estão começando a utilizar. A gente tem uma outra pesquisa, até acho que do LinkedIn, que fala que, não, isso é geração Z. Desde Baby Boomers, o uso de inteligência artificial generativa é mais de 70%. E a organização tem que pensar o seguinte: como que eu vou criar o mínimo de regras de governança para utilizar essa ferramenta? Porque eu estou jogando dados confidenciais para uma nuvem pública, onde eu não tenho controle mais dessa informação. Então, um pouco desse lugar tem sido provocado, mas também tem sido provocado o quê? Como que eu faço o RH se beneficiar da tecnologia para aumentar? A gente chama de aumentando o RH ou expandindo o RH, né? Augmenting HR, que é expandindo o nosso poder de capacidade através do uso da tecnologia. Por quê? Eu tenho uma demanda cada vez mais exponencial que eu tenho que lançar mão, porque eu não consigo crescer headcount na mesma velocidade que as coisas alteram. Então, também tecnologia ela aparece com protagonismo impulsionado por esse volume de mudanças que a gente está enfrentando. E eu acho que então, aqui, Sandra, é muito legal isso que você está trazendo, porque você trouxe antes que as pessoas estão fadigadas. E aí, como é que eu utilizo da tecnologia para diminuir esse meu trabalho mais transacional? Então, por exemplo, a ata, é algo que dá trabalho. Vamos combinar que ninguém gosta de fazer ata. Né? Ninguém gosta. Então, por exemplo, na Tigre... Apesar de ter ficado cada vez mais importante, né, Exato. Paty? Porque é tanta reunião, tanto assunto. Porque você não lembra, aí você fala, não, mas isso aqui foi na reunião. Não foi. Aí você tem que pegar a ata. E aí, o que a gente fez? Na Tigre, a gente olhou essa questão de não deixar público. Então, como é que fica uma rede para a Tigre? Você pode escolher ou não que a IA entre na reunião. E para as assistentes que nos ajudam nas reuniões, a IA já faz todo o resumo para ela. Então, depois, em 2 minutos, ela só olha e fala assim, bom, beleza, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Diminuiu muito as horas que ela ficava antes lendo e transcrevendo toda a reunião. O que ela vai começar a fazer agora, a nossa IA, é identificar a voz. Então, agora é a Patrícia falando, agora é o Rodrigo falando. E ela vai dizer, Patrícia falou isso, Rodrigo falou isso. Mas eu tenho a impressão que, em linha com isso que você está falando, Paty, eu acho que a tecnologia no curto prazo ela está mais aumentando a fadiga do que tirando a fadiga, né? Porque, não sei, fique à vontade para discordar do que eu estou falando. Mas acho que hoje em dia a gente está num processo tão amplo de implementação e teste, né? Que os trabalhos estão ficando com o escopo mais complexo, né? Está ficando mais analítico o trabalho. Por isso que é mais difícil. Só que eu acho que o transacional ele tem que sair, porque senão não vai dar, não tem como, né? É que tem um trade-off, né? Você investe esse tempo, essa energia, esse esforço mental, esse esforço físico para implantar a tecnologia na expectativa dela diminuir a fadiga. Mas pelo menos... Tem algum estudo, Sandro, disso, da Gartner? De tecnologia e fadiga? A fadiga, ela está da exaustão da mudança. O que a gente tem, a tecnologia, a gente tem visto assim,
eu vou tentar trazer um exemplo do uso específico de tecnologia que conecta com carreira. Vamos pensar uma empresa trabalhando com uma célula ágil, né? Então, 20 anos atrás eu tinha um projeto em RH, eu ia buscar para o projeto de RH pessoas em RH. Hoje a gente já entrou com um conceito, e o Gartner tem muito estudo e tem ajudado as organizações a implementar um modelo que a gente chama de Internal Talent Marketplace. Assim como o Marketplace, né, existente aí no mercado, é olhar de uma maneira muito disruptiva. Eu tenho um projeto e eu olho para habilidade e competência, independente de estrutura, de onde esteja. Eu vou buscar, poxa, quem que tem essa competência? A Patrícia tem essa competência aqui. Então, a IA está ajudando também as organizações a entender onde que ela tem aquele talento, aquele skill, aquela habilidade escondido dentro da organização. E nesse contexto também, ela está sendo muito utilizada porque influencia a maneira como eu vou fomentar a carreira e como eu vou alocar pessoas nos projetos estratégicos que eu tenho. Então, tem um pouco isso. A fadiga, o que a gente tem mapeado aqui, ela está muito ligada também à exaustão, às interrupções, né, os disruptions, que eu estou aqui, esse exemplo que você trouxe, né, o WhatsApp, os canais de comunicação, eles são os aliados, mas também são extremamente ruins para a questão da produtividade. Eu estou trabalhando aqui, vem um WhatsApp, eu tenho 2 celulares. E eu comecei a funcionar melhor porque eu sei que esse daqui, que é o meu particular, eu olho de vez em quando nos meus intervalos, porque às vezes é uma besteira que alguém mandou ali, apareceu no WhatsApp, e te tira a concentração, e o nosso trabalho é um trabalho de produção intelectual muito forte. Então, às vezes você está ali, né, no meio do desenvolvimento de um raciocínio e aquilo é interrompido porque veio um WhatsApp com a coisa mais boba do mundo. Sim. Mas eu só veio, né, ela literalmente não agregou nada. E eu sei que o meu celular do Gartner ali, eu tenho questões de cliente, então eu tenho que talvez ali responder talvez de maneira mais rápida. Então até essa separação me ajudou a ter um pouco de alívio, porque ali eu não tenho pessoas do meu dia a dia me mandando nada, né? Não recebo correntes, tem campanhas de ordem, né? Então ali está separadinho, eu estou no ambiente protegido. Mas a fadiga, ela vem do volume exponencial que a gente tem enfrentado de mudança, e a minha inabilidade de conseguir assimilar tudo isso. Não está necessariamente só na questão da tecnologia. A tecnologia está vindo no lugar também a tecnologia até é desafio às organizações, ela tem que vir nesse lugar de ajudar, ela não pode ser mais um problema, né? Instalei um AI aqui que estão fazendo eu testar e eu estou trabalhando mais 10 horas por dia porque não funciona e eu tenho que reportar todos os problemas daquela nova solução. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas dos próximos anos, assim, como que a gente nos dá o tempo, né, de pensar, porque não dá mais tempo, né, é tudo aquela correria. Eu tenho impressão, eu tenho uma clara impressão que uma expressão vai vir à tona nos próximos anos aí como RH, é disponibilidade mental, sabe? Porque eu tenho percebido que a gente está cada vez mais envolvido em tanta coisa analítica que você já começa a perceber que tem horas do dia ali que, se você faz muita reunião, você já sabe que depois das 2 da tarde teu cérebro já não está funcionando mais, né? É só coisa operacional. Eu tô um pouco nesse momento já de organizar minha agenda para colocar à tarde coisas mais chute a gol, sabe? Aí eu tô deixando reuniões analíticas de manhã, porque estão ficando cada vez mais analíticas, né? E à tarde tentando fazer isso, porque eu percebo cada vez mais que a gente tem um nível de estoque mental ali no dia, sabe? Depois que você usa aquele estoque, tua cabeça começa a pifar, né? Então, acho que a tecnologia, nesse sentido, ela tem que obrigatoriamente ajudar, porque senão o custo de implantação começa a ficar muito caro, né? E aí talvez, não sei se vocês têm um estudo disso, iria muito para uma linha do bem-estar, né? Porque se eu tô tão fadigado assim, a probabilidade de eu ter doenças, ela fica maior. Então, como que eu também trabalho o bem-estar das pessoas, mas para que seja um bem-estar de verdade, e não mais uma coisa para eu fazer. Você fez um gancho bom agora com cultura organizacional, hein, Paty? Que é o tema 2, a prioridade 2 ali que o Sandro falou. O que vocês têm visto nessa temática, Sandro? Por que ela está no centro do assunto, das prioridades? Isso tem um pouquinho de bem-estar e clima e bem-estar. Comenta um pouco esse panorama de cultura organizacional para nós.
Eu vou só, até para não perder o que vocês colocaram, a fadiga, só para fechar com uma reflexão interessante sobre a fadiga ela é tão importante nós olharmos para esse tema que conecta um pouco com o que a Patrícia falou sobre bem-estar, que é, quando eu tenho um ambiente com muita fadiga, eu tenho o impacto dos resultados da organização em 17%, o esforço discricionário cai em 22%, o esforço discricionário, né, é o entregar mais do que me pedem, a performance sustentável e a capacidade de resposta cai em 27%, confiança cai em 30%, e a intenção de permanência pode cair em até 42%. Então, só para deixar, né, a gente digerindo um pouco os números, e eu vou agora falar um pouquinho de cultura. Cultura, a gente tem olhado, né, porque eu falei logo no início que transformação digital, a maior barreira para a transformação digital é cultura. Cultura e talentos. Então, eu estou mudando a minha mentalidade, a maneira como eu trabalho nesse ambiente mais digital, né, tem que ser mudado. Eu não posso trabalhar, né, com um modelo de cultura que eu fomentava 100% do escritório, as pessoas estão mais dispersas. Mas pensando nesse contexto de cultura, a gente tem alguns desafios. Assim, primeiro, medir a cultura. Cultura, a gente brinca que parece um ursinho, né? Uma coisa meio fluffy. Se você perguntar assim, cultura, todo mundo tem um pouquinho. Eu brinco com a Patrícia que todo mundo apresenta planejamento estratégico, CFO, CIO, ela vai apresentar, sai expert de RH, até dos bueiros, né, ou da sarjeta, fala, sem demérito às pessoas, mas assim, todo mundo se acha um pouco RH. Então, cultura, a gente tem que tirar um pouco desse lugar de que é uma agenda só de RH, o RH facilita fomentar a cultura, mas é uma agenda transversal na organização. A gente sabe muitas vezes a cultura que a gente deseja. Eu quero um Gartner aqui, a gente precisa ser colaborativo, a gente precisa ser ágil. Mas a questão é, muito fácil desenhar no papel e colocar no PowerPoint. Agora, como eu faço a cultura se materializar dentro desse contexto? Como eu faço, de fato, Tigre, o Gartner, né, a Forceio ser mais ágil nesse contexto? A gente tem também uma questão de que, às vezes, a gente olha para a cultura como algo ali um pouco, né, não muito palpável. Quando o grande desafio é materializar a cultura na experiência do colaborador e nos processos organizacionais. Vamos dar um exemplo clássico. Eu saí de uma reunião um pouquinho antes de entrar aqui no podcast, que a gente estava falando sobre cultura, e eu brinco que em qualquer organização que você entrar, se você fuçar ali na internet, ali vai aparecer que eu tenho foco no cliente como um atributo cultural, né? Todo mundo, né? Tem um desafio falar que... Quem não tem, foco no cliente. Mas vamos pegar, então, um exemplo, foco no cliente. Aí eu falo para atendente ali do telemarketing ou da área de atendimento no V1 do cliente. A gente tem que ter foco no cliente. Mas o que significa ter foco no cliente? É ser mais bonzinho? Não é ser mais bonzinho com o cliente, é ser eficaz no atendimento. Mas, às vezes, a pobre coitada não tem uma ferramenta que ela tem uma visibilidade total daquele cliente. Então, o Sandro ligou e ele já falou com 4 atendentes, aí caiu ali na Patrícia e eu, né, brigo, dou bronca, reclamo, esperneio, mas muitas vezes a Patrícia ali que está me atendendo não tem condições de ter essa visibilidade em tudo que aconteceu na jornada daquele cliente. O que eu quero dizer? Eu posso ter foco no cliente como um atributo cultural, mas muitas vezes eu não dou ferramentas e não trabalho os processos organizacionais para que aquele atributo cultural se materialize. Um outro ponto é que, quando eu penso em, foco no cliente, não é o RH. Muitas vezes o nosso erro como RH é tentar dar respostas para as áreas, quando na realidade a pergunta tem que ter CFO, o que significa para você foco no cliente? CIO, o que significa para você foco no cliente? RH, o que significa para você foco no cliente? Todo mundo tem responsabilidade em cada uma das áreas de alinhar os seus processos àquele atributo cultural. Então, cultura ganhou esse protagonismo porque cultura não é nossa, o RH facilita, cria discussões, mas as respostas, as barreiras para aquele atributo não se materializar tem que vir da própria área. Ok, área financeira, por que você não consegue ter foco no cliente? Porque o nosso processo ele é muito engessado. Ok, mas como que a gente faz, então, para dar mais autonomia? E essa resposta tem que vir da área. Então, eu acho que a cultura ela também sempre ganha o protagonismo, porque é um grande desafio, né? Como materializar
na experiência das pessoas ou do colaborador, mas também materializar nos processos da organização. Sandra, essa provocação é ótima e quem me conhece sabe que eu adoro indicar o livro da Caroline Taylor, que é o Walking the Talk. Então, a Caroline, ela traz que a cultura, ela é vista, né, e mudada por símbolos, sistemas e processos, que é exatamente isso que o Sandro falou, né? Então, que símbolos, que mensagens eu estou mandando para a empresa, que sistemas eu preciso mudar para que as pessoas mudem o seu comportamento e quais processos precisam ser alterados. E aí, aqui, para mim, o mais interessante é que, de fato, cultura é do negócio. Então, quais são os projetos de negócio que você precisa fazer para que você mude a cultura da organização? Então, não adianta vir o RH aqui ficar falando exatamente que foco no cliente é legal, vamos fazer uma ação bacana. Não. É construir junto com a área lá de cliente, estar junto com eles fazendo essas provocações. A gente tem que estar num papel de provocador, trazendo esses números que a Gartner fala e não dando a resposta. Né? Então, acho que aqui vale muito quem está nos ouvindo entender um pouquinho melhor, porque cultura é o grande tópico, né? Para mim, cultura é a grande... ele é decisor hoje, né, dentro das empresas. Né? E muito tênue, né? Uma boa gestão do assunto, do tema, ela é muito tênue, né? Então, se ela não tiver um emaranhado de iniciativas, né, Paty, para dar respaldo para a coisa acontecer, ela não acontece, né? É isso aí. E Sandro, agora falando da quinta e última tendência, que é gestão de carreira e mobilidade interna. Comenta de que ótica que esse tema virou prioridade e quais são os principais insights que vocês tiveram em relação a ele. Eu quero até estar junto aqui, Sandro, porque me impressionou um pouco a carreira, né, de career management aqui, porque o que a gente está ouvindo muito é que a geração Z não quer mais ser líder. Né? Então, tem um pouco disso também? Depois eu quero saber a tua opinião, pode ser mito ou verdade isso aí, tá? Vamos... Isso dá mais um podcast, então vamos lá. Olha, toda vez que eu trago esse dado, né? Então, lembra quando vocês me falaram sobre liderança, logo lá no comecinho, né? Então, só para responder de maneira bem objetiva, 1 em cada 2 colaboradores diz, não, 1 em cada 5 gestores preferia não ser gestor de pessoas se tivesse escolha. Mas é pouco, Isso 20%. Pô. 20%, mas a hora que você começa a recortar para as gerações mais jovens esse percentual, porque isso daqui é ligado, né? Tá. Esses dias eu vi um outro podcast e eu chorei de rir, mas um pouquinho também de desespero, eu confesso, que uma psiquiatra, acho que não sei se programa aqui na Cultura, ela falava o seguinte, falou, gente, mas não deveria ser surpresa nenhuma. Eu vejo o gestor com burnout separando né, a vida de cabeça para baixo, e aí olha aquele jovem de 20 e poucos anos e fala, Deus me livre, seu Sandro com 50, eu não quero isso para mim. Para mim é isso, Sandro. Né? Para mim é o exemplo que a gente está dando. Então, assim, nós não estamos sendo bons líderes. Nós não estamos sendo bons exemplos. Pode ser. E no final do dia, eu tenho um pouco desse ponto de vista de que essa geração mais nova, eles são mais pragmáticos, né? Porque no final do dia tem muita gente que vira gestor ou faz carreira, em vez de fazer uma carreira como especialista, vira gestor por ego, né? Pelo cargo, pelo poder de estar... E ela não gosta daquilo, ela não nasceu... Não é que não nasceu para aquilo, né? Acho que eu não acredito nisso. Né? Mas ela realmente não se identifica como líder, ela não quer orientar as pessoas, ela não quer ser um exemplo, ela não quer dar suporte para as pessoas, né? Às vezes é uma pessoa mais individualista, mais uma inteligência emocional mais baixa e tal. Então, no final do dia, talvez seja um retrato de que essa geração está com uma visão mais realista, mais prática da vida, né? É isso aí. Tem mais algum número aí para que seja impressionante para a gente? Eu vou falar sobre carreira, porque eu também, né, eu trouxe só a questão da liderança, porque, né, a gente vai abrindo, a gente vai abrindo várias janelas, a gente tenta, né, interessar cada uma, mas,
Menos de 1 em cada 3 empregados sabe como progredir em suas carreiras nos próximos 5 anos. 1 em cada 4 está confiante em relação ao modelo de carreira da sua organização atual. Ô, louco. Por que Em carreira cada ganhou? 4 É super alarmante. A gente tem saído daquele modelo de trilha, e o Gartner tem apoiado muitas organizações a transformar, para o modelo que a gente chama de modelo de carreira adaptativo, que é a navegação. O que quer dizer isso? Eu, antigamente, eu entrei numa organização, eu trabalhei no tempo em TI, eu fui analista júnior, pleno, sênior, virei gestor de projetos. Quem é de tecnologia conhece bem, né, aí a trilha. O modelo de trilha, hoje, ele tem um risco enorme de não dar possibilidade dessa visibilidade. Primeiro, porque lembra dos 33% das habilidades que esse ano já estão tornando obsoleto lá em 2019? Será a primeira pergunta, será que a minha carreira que eu estou pensando para daqui 5 anos, ela vai existir? Uma reflexão. O modelo adaptativo, a gente brinca que é quase como o Waze. Eu dou para o colaborador todas as rotas possíveis ali dentro da Tigre. Poxa, eu estou aqui em RH, mas eu posso navegar para tecnologia, eu posso ir para marketing, eu posso ir para a área financeira. Ele vai criando rotas. A gente brinca que é literalmente o Waze, né? O Google Maps, para também o pessoal do Google não ficar triste com a gente. Eu saí de casa para ir para o escritório do Gartner, eu desci ali, Brigadeiro Luiz Antônio, peguei um congestionamento, desviei, mas cheguei no escritório do Gartner, que é meu destino. E eu fui adaptando, e durante esse caminho até falei, poxa vida, eu sempre desço a Brigadeiro Luiz Antônio, né, religiosamente, e disse, essa rua até mais arborizada, interessante descobrir um café aqui, e a habilidade é um pouco isso. Então a gente tem saído para um modelo de carreira com destino fixo, que é o tradicional, então baseado numa longevidade, em estruturas e cargos e posições, para um modelo de carreira ágil com destino em constante mudança, que é mais baseado em experiências e interações. Então, eu participei de uma célula, eu gerei um produto aqui para RH, daqui a pouco fui para outro para marketing, e aí essas interações que vão me trazendo essa experiência. Então, e aí que vem o tema que eu falei anteriormente, que é o Internal Talent Marketplace, meu marketplace interno de talentos. Nesse contexto de navegação, eu olho para a habilidade e a competência acima da estrutura. A estrutura é meramente uma casualidade. Patrícia está em RH, mas ela tem todas essas competências, seria extremamente benéfica para esse projeto que a Tigre tem, que inclusive não necessariamente o produto final é de RH. Então, a carreira está sendo olhada de maneira muito forte nesse contexto de transformação, porque as carreiras estão passando por enormes transformações. E aí, queria só reforçar aqui, eu sei que a gente já está no nosso limite, mas lembrando, e eu gosto muito de trazer, que a carreira é sua. Então, não dê, né, para todos os profissionais, não deem a possibilidade da empresa gerir a sua carreira. Porque quem tem que gerir a sua carreira é você. Então, eu gostei muito dessa ideia do Waze, né, dessa navegação. Eu sempre falo na Tigre que a gente tem mais ou menos 4.500 profissionais, você tem 4.500 possibilidades de carreira. Porque é por onde você quer ir. O que você quer fazer agora? O que te satisfaz? Para onde? E essas possibilidades, elas vão aumentando. Então, muito legal. Muito bom, Sandro. Interessantíssimo, né? No final do dia, acho que a gente tá num momento de mudar a forma da empresa se relacionar com o colaborador também e dar o suporte para o colaborador se achar como profissional também, né? Porque muitas vezes a gente força uma situação da pessoa, insiste, né, na pessoa, e o sonho dela é fazer outra coisa no íntimo dela, né? E acho que estamos num momento de mundo também de dar mais asa para as pessoas, né? Não ficar aprisionando, né? Não, você é bom nisso, então fique fazendo isso o resto da vida. Não é só porque você é bom naquilo que você tem que fazer aquilo para o resto da vida, né? É isso aí. Então, acho que é uma reflexão que está de fato acontecendo. E empresas que gerirem mal carreiras, eu acho que vão, de fato, tá com um desafio ainda maior, né, de gente, né? Porque... por isso que o Sandro trouxe lá do EVP, né? Então, como é que você continua engajando essas pessoas para que elas fiquem, né? Não adianta nada você namorar e aí não continuar este processo. Então, é isso aí. Senão vira perfil do Tinder, né? Aquela coisa que você fala, gente,
Excel, né? É tudo muito bonito ali no primeiro clique, né? Depois, na hora que você começa a ver na prática, não tem nada Muito que se bom. materialize daquele É perfil. isso aí. E amadurecer as relações é um tópico à parte, né? Como fazer isso, enfim, como achar um ponto de equilíbrio, empresa, indivíduo, né? Quem que é responsável por quê? Acho que tem muitos temas aí, muitas pormenores, né? Mas realmente é um tema que eu particularmente adoro esse assunto de carreira, acho que é uma das minhas paixões, né? Muito bem. Sandro, queria te agradecer muito em nome nosso aqui do programa, né? Prazer enorme te receber. Esperamos te ver de volta aqui para trazer as pesquisas da Vai ser um Gartner. prazer. A gente Agora não precisa nem que eu venha, tem que chamar o Sandro. É isso, porque ele é o cara, Não, então Patrícia, muito bom. precisamos de você. Vamos andar em conjunto, porque tem a perspectiva do negócio, ela é Muito extremamente legal. importante e vital, né? Esse modelo que a gente trabalha no Gartner de Sim, cocriação, né? é muito A bom. pesquisa vem desse lugar, mas tem o olhar do executivo que fala, olha, na Tigre, tal modelo não funciona, mas esse outro modelo Quem acho que sabe a pode gente faz funcionar. em formato de mesa de debate, Muito o bom Tendência isso. da RH 2025, hein, Gosto dessa Paty? ideia. Vamos Muito bem. pensar a Eu vou mandar respeito. também para vocês o link. Depois, Patrícia, porque a gente está nesse momento de coleta da informação, eu acho que era legal também, pode Bacana. distribuir, porque ela é aberta para outras pessoas participarem. Também quem sabe o ano que vem a gente tem um recorte até mais específico do Brasil. Vamos Muito torcer. Muito bem. Sandro, muito obrigado. E para quem está acompanhando até aqui, já fica aí o convite para assistir ao episódio especial que a gente divulga todo ano, lá para outubro, novembro, sobre tendências de RH do ano seguinte. Esse ano, então, já vamos começar a pensar nisso, né, Isso Paty? aí. Convidar o Sandro para a gente fazer um painel de debate aqui a respeito. E aí, já aproveitamos e continuamos usando a pesquisa da Gartner, que foi Isso a aí. base dos dois últimos tendências, né, que a gente Perfeito. gravou. Muito bem, por hoje é isso. Obrigado pela atenção de todos. Para quem não assistiu ainda o Tendências 2024, acho que por mais que a gente já está mais para metade do ano, mais para o final do que para o início, vale a pena a título de complemento desse tema que a gente bateu um papo hoje, tá? Então fica o convite para vocês navegarem na playlist e assistirem esse outro episódio. Por hoje é isso, um abraço para todas e todos e até o próximo Gestão de Pessoas.